Eu vou passar a palavra, então, chamar o nosso próximo convidado, que é um convidado internacional que nos orgulha bastante, que é o Cyrille Feibesse. O Cyrille já também é um grande amigo, inclusive já fui a Paris, já encontrei com ele por lá, a gente já participou de um congresso junto em Portland, também nos Estados Unidos, a gente já tem alguma estrada, e Cyrille também tem pesquisado bastante a coisa do amor, principalmente no amor apaixonado, com a teoria da Hatfield. Ele trabalhou com a Hatfield, que é uma das pioneiras na ciência do amor no mundo, né? E já escreveu capítulo do livro do Sternberg, então alguém com uma trajetória bastante longa, e me orgulha bastante de ter aqui, Cyrille. Muito obrigado por topar participar, e bonsoir, né, que já está de noite na França. Cyrille falando da capital do amor aqui com a gente. Exatamente, Cidade das Luzes do Amor. E é até bom falar sobre o amor de noite, né? Acho que o amor romântico gosta mais à noite do que o dia, né? Então é o momento perfeito para mim falar sobre isso. Ok? Posso lançar o PowerPoint? Pode. Ok. Tudo certo aí, Cyrille, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado. Olha, muito obrigado por eu poder participar desse congresso e ter a oportunidade de poder levar o amor pela internet, pelo Brasil também, que é sempre muito bom. Eu vou falar basicamente sobre o amor apaixonado, né? Eu vou me centrar mais sobre as descobertas da psicologia social, vou falar um pouco das neurociências e um pouco de coisas ligadas à antropologia. Eu sou, então, professor e pesquisador na Universidade de Paris, aqui na França. Trabalho, digamos, no laboratório de psicologia, de ergonomia e psicologia diferencial. A gente é visto muito como psicólogos diferencialistas na minha universidade. E trabalho no momento com o professor Todd Lubar, que foi aluno, na verdade, do Robert Sternberg, né, de tese. E trabalho com ele também. Agora a gente vai trabalhar sobre dados, onde a gente está tentando ver o efeito do amor apaixonado na criatividade, né? Bom, até agora o que a gente viu é que há um efeito negativo entre os dois. Enfim, o amor apaixonado, eu acho que é o tipo de amor, né? Um pouco o mais maluco, o mais mágico, ao mesmo tempo o mais traiçoeiro, o assustador de todos, né? Então eu vou começar já com a definição, né? Que é justamente feito pela minha mentora e a Susan Sprecher, que é um anseio intenso de união com alguém, né? Um sistema funcional complexo que inclui avaliações ou apreciações, sentimentos subjetivos e comportamentos instrumentais. Então, o amor apaixonado pode ser recíproco, então ele é associado à realização e ao êxtase, e o amor, infelizmente, apaixonado pode ser não recíproco, ele vai ser associado ao vazio, à ansiedade e ao desespero. Então, essa ideia de união que a gente fala aqui é realmente uma união que é sexual, social, psicológica e até espiritual, quer dizer, é um desejo de união muito forte, né? E teoricamente, a manifestação mais intensa do amor romântico, né? Há altos e baixos desequilíbrios emocionais, enfim, esses altos e baixos, na verdade, acontecem independentemente da situação da relação. A gente pode estar bem com a pessoa amada, a gente vai sentir momentos baixos, quer dizer, a gente vai necessariamente sentir mais momentos altos, mas a gente pode estar também em momentos baixos e sentir momentos altos, né? Na verdade, é um burburinho de emoções, é uma mistura de emoções que acontece quando a gente está apaixonado. E no Ocidente, não é tão verdade em outras regiões do globo, mas no Ocidente é o tipo de amor que leva ao casamento, pelo menos de 100 anos para cá, né? A duração do amor apaixonado é um debate que é feito entre as neurociências, a psicologia social, a antropologia e todas essas áreas que discutem esse tema. Varia entre falar que o amor apaixonado pode durar só 14 meses ou 16 meses, já há 4 anos, né? Aí depende muito do ponto de vista e do tipo de variável que é testada em relação ao amor apaixonado, né? O amor apaixonado, na verdade, uma coisa que a gente tem como observação de uma maneira geral é que o amor apaixonado realmente ele falece com o tempo, né? Ele vai desabrochando, e se a gente usar a concepção de Elaine Hatfield, o amor apaixonado se transforma progressivamente a um amor companheiro, que é um amor mais terno, um amor que é mais vinculado na intimidade e no compromisso, não é, de um casal. Ok? O amor apaixonado, o amor de uma forma geral, sempre foi fonte de artistas, poetas, músicos, não é? Sempre inspirou muitos artistas, e a gente observa, na verdade, porque havia na psicologia e na academia, eu diria, uma noção de que o amor romântico, ele surgiu na Idade Média e que era uma coisa recente. Hoje em dia a gente já tem
Quer dizer, os cientistas ocidentais já sabem, por exemplo, na China já tinham histórias de amor de mais de 5 mil anos. Então, basicamente, são histórias na literatura clássica que geralmente é um jovem casal que se apaixona e acaba se dando muito mal porque tenta quebrar com normas sociais e acaba morrendo, né? Há textos médicos e latinos e gregos, medicina, né, de 300 anos antes de Cristo, que falam de sintomas de amor apaixonado, pessoas tendo febres, né, pessoas basicamente estando doentes porque se apaixonam, não é? E a gente, com os estudos atuais, né, e com os estudos, principalmente da psicologia social, a gente já tem uma boa noção de algumas características do amor apaixonado, né, que é uma intensa atração sexual. Quer dizer, não há amor apaixonado sem atração sexual, né? É um turbilhão de emoções, como eu falei anteriormente, né? Uma outra coisa que é muito característica do amor apaixonado são pensamentos intrusivos sobre a pessoa amada. Então, geralmente, a Helene Fischer, por exemplo, que é uma antropóloga que estuda o amor e também o amor apaixonado, fala que as pessoas vão dizer que elas pensam o tempo inteiro, o dia inteiro, ou 90% do tempo na pessoa amada, né? Há um desejo intenso de união, e essa união tem que ser estável e permanente com a pessoa amada, né? E um desejo de proximidade e exclusividade. Não é? Isso também é uma coisa muito característica. Então, e o apaixonado, em outros estudos, a gente até vê que o apaixonado deixa de olhar à sua volta e só realmente se focaliza na pessoa que ama, né? Há também um poderoso sentimento, desculpa, um poderoso sentimento que aqui não consigo ver no PowerPoint, de empatia e preocupação com o bem-estar da pessoa amada. Então, tem muito a ver com a questão ágape, não é, da escala de atitudes em relação ao amor, e tem realmente um sentimento de atitude muito forte que se envolve na pessoa que é apaixonada. Ok. Há também crenças, quer dizer, os apaixonados desenvolvem crenças ligadas ao amor apaixonado, não é? Isso foi estudado pela Susan Sprecher e pela Metz, em 89, e são a ideia de que o amor à primeira vista é possível, só existe o amor verdadeiro, o amor pode ser eterno e o amor é capaz de vencer qualquer obstáculo. Então, esse tipo de realização aumentam, ficam mais reais para as pessoas que se apaixonam, não é? O amor apaixonado, então a sua incidência, na verdade, o amor apaixonado é de qualquer pessoa, quer dizer, de qualquer idade, de 4 a velhice, como a gente até viu hoje, não é? Pode se apaixonar, mas a sua incidência ficaria ali entre os adolescentes, jovens, adultos, ou as pessoas que são solteiras, não é? Se eu pegar, por exemplo, as minhas pesquisas, que eu já tive várias amostras, e geralmente eu faço pesquisa com estudantes universitários, geralmente 60% da minha amostra está apaixonada, 50% da amostra está em um relacionamento, né? E muitas poucas pessoas declaram nunca ter se apaixonado. São pessoas tristes, e eu diria que são o quê? 5%, em geral, que eu tenho de pessoas que dizem que nunca se declaram estar apaixonada. De extrapolações estatísticas consideraram que, teoricamente, 95% das pessoas no mundo se apaixonam pelo menos uma vez na vida. Depois, indicam que as pessoas se apaixonam de 3 a 5 vezes numa vida inteira, e a intensidade do amor apaixonado ela é a mesma, como a gente vai ver depois com outras coisas, mas ela não há diferença de gêneros em relação à intensidade do amor apaixonado, e não há diferença de gêneros em relação aos sintomas que são sentidos quando a gente se apaixona. A gente nota algumas diferenças de gêneros em relação a algumas atitudes. Geralmente os homens se apaixonam mais rápido, mas por outro lado eles se desapaixonam também mais rápido. Eles vão ter tendência a dizer eu te amo primeiro, a declarar os seus sentimentos primeiro. As mulheres, no entanto, lutam mais pela relação romântica, né, quando elas estão em uma relação, e percebem melhor os sentimentos do parceiro do que os homens, né? Então, isso também tem corroborado com outros estudos de David Buss e Ellen Fisher também, que mostram esse tipo de diferença, não é? Entre os sexos. Eu vou falar hoje agora do aspecto mais biológico do amor apaixonado, não é? O que a gente percebe, na verdade, é que já havia muita pergunta, se perguntava-se muito sobre os aspectos biológicos do amor apaixonado, mas só a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter realmente estudos medindo a atividade cerebral por ressonância magnética funcional de pessoas que estão apaixonadas. Não é? São estudos que vão fundamentalmente pegar a foto de uma pessoa amada, né? Vão escanear pessoas que estão muito apaixonadas, os pesquisadores procuram pessoas muito apaixonadas, vão apresentar a foto da pessoa amada de um lado e vão apresentar depois a foto da pessoa neutra, e vão ver qual é a diferença na ativação cerebral
entre essas duas, com esses dois estímulos. Também, às vezes, também há toda uma preparação de colocar a pessoa bem num clima romântico e fazer a pessoa escutar músicas ligadas à pessoa que ela ama, e a pessoa contar coisas sobre o relacionamento, para a pessoa estar bem realmente envolvida nesse sentimento, né? Enfim, e a gente repara algumas coisas, né? Eu vou tentar ser simples, né? Há uma ativação do sistema nervoso simpático quando a gente está apaixonado, né? O batimento cardíaco, por exemplo, ele continua elevado quando as pessoas estão amando, né? As regiões cerebrais que são acesas, na verdade, estão associadas ao sistema de recompensa e de excitação sexual, não é? E há mais as regiões do cérebro que são apagadas, né? Que é principalmente a região pré-frontal do cérebro, que está associada ao pensamento crítico, julgamento e tomada de decisões, e também com funções executivas, né? Então, essa coisa de dizer que o amor às vezes é cego é verdade de uma certa maneira, e outros estudos mostram que pessoas apaixonadas têm mais dificuldade de lidar com tarefas cotidianas do que quando elas não estão apaixonadas, né? Em relação a neurotransmitores, há um aumento de dopamina e noradrenalina, né? Lucy Brown, que é uma pesquisadora que trabalha com isso, com Arthur Aron, que o Vicente comentou hoje também, mostrou a foto dele, fala que essa superexcitação de dopamina e noradrenalina se equivale eufóricas, né? O uso de drogas eufóricas. E, por outro lado, em contrapartida, a menos secreção de serotonina em pessoas apaixonadas. Esses níveis de serotonina ficam mais baixos durante um ano, mais ou menos, né? Isso foi principalmente estudado na Itália. E esses níveis de serotonina são equivalentes a pessoas que sofrem de transtorno obsessional compulsivo. Então, isso seria um dos motivos pelos quais os apaixonados pensam tanto na pessoa amada, né? Então, bom, independentemente disso, como a gente falou que o amor apaixonado ele tende a desaparecer com o tempo, essas reações cerebrais e químicas tendem a desaparecer, né? Mesmo que a relação se mantenha, né? Esses resultados foram encontrados em várias culturas, esses tipos de estudo foram feitos na China, aqui na Europa, nos Estados Unidos, né? E a gente percebe que não há diferenças entre homens e mulheres, e também não há diferença em pessoas que têm outra orientação sexual, pessoas homossexuais, lésbicas ou gays, também vão ter esse mesmo tipo de funcionamento cerebral quando estão apaixonadas. Tá? Ok. Eu também me interesso muito como pesquisador em fazer estudos interculturais, não é? E justamente são estudos que começaram a surgirem a nível mais internacional a partir ali dos anos 90, não é? Eu justamente com o que eu vou falar em seguida, com a meta-análise, posso até informar mais sobre o andamento disso no mundo, né? Mas já dados etnográficos indicam que a pessoa de um amor romântico em quase todas as culturas testadas, né? Há muitos testes que foram feitos de culturas antigas, culturas mais recentes ou culturas atuais, né, ou culturas muito diferentes, como as culturas indígenas no Brasil, e a gente vê a presença dessa ideia de se apaixonar, de ter um amor apaixonado presente, né? Eu uso muito uma escala que foi desenvolvida pela Elaine Hatfield e a Susan Spratcher, não é? Que é a escala de amor apaixonado, que mede um amor apaixonado a partir de 30 itens. Cada item mede um aspecto do amor apaixonado, não é? É uma escala que tem uma solução unifatorial e avalia o amor apaixonado através de componentes emocionais, cognitivas e comportamentais, né, pela autoavaliação. Né? Então, a gente vê uma diferença muito grande quer dizer, quanto mais a sua nota é elevada na escala, mais você está apaixonado, né? E há realmente uma diferença entre quem está apaixonado, quem deixou de estar apaixonado não está mais e quem nunca amou ninguém, né? Eu já testei essa escala, entre outras também, né? Em vários países do mundo, né? No Brasil, na França, em Portugal, na Itália, no Vietnã e na Nigéria, né? Então, eu já fiz uma pequena análise pegando pessoas que estão apaixonadas das minhas amostras para ver se eu encontro diferenças de higiene ou culturais. Então, eu fiz uma two-way ANOVA, né? Fiz uma análise de variância e eu não encontro diferenças culturais ou de gênero quando as pessoas estão apaixonadas, o que é também encontrado em outros estudos que lidam com essa dimensão do amor apaixonado, não necessariamente todos os tipos de amor romântico, mas, em todo caso, o amor apaixonado, o que reforça a ideia de que o amor apaixonado vai além, quer dizer, vem antes, né, da existência da sociedade e da cultura, né, que eu vou falar um pouco no final sobre isso. Né? Eu, recentemente, submeti um artigo
onde eu fiz uma meta-análise, então foi uma colaboração franco-alemã com americanos financiados por portugueses, na verdade. Então, foi um pouco uma viagem entre vários países, né? Então, a gente, na verdade, procurou justamente medir artigos que foram publicados, quer dizer, artigos internacionais que foram publicados que usaram a escala de amor apaixonado, a escala triangular do amor ou a escala de atitudes do amor, não é? A gente conseguiu encontrar 79 estudos com 32 países, dá mais ou menos uma 90 amostras, mais ou menos, um total de 32 mil participantes, mais de 32 mil participantes, né? A dimensão que são ligadas à paixão, elas, apesar de a gente ter dados do mundo inteiro, elas continuam mantendo, né, uma consistência interna muito elevada, né, excelente, de 0,90, né? A gente usou vários moderadores. A gente não achou muitos efeitos de moderadores, quer dizer, as escalas são livres de diferenças culturais, mas a gente encontrou um pequeno efeito usando a dimensão de masculinidade e de orientação a curto prazo, né? É difícil explicar muito bem o porquê, mas basicamente o que os resultados nos indicam é que quanto mais a cultura se assemelha à cultura americana, maior é a consistência interna dessas escalas no país que é testado, né? Então, a gente tem aqui uma certa também outras evidências da Universidade do Amor, e aqui uma certa confirmação que as teorias que nós usamos para abordar esse tema realmente abordam a natureza central do amor e não tanto e não tem um viés cultural, apesar de serem as medidas que foram feitas, né, nos Estados Unidos originalmente, né? E também o que a gente repara é que a cultura tem um efeito, não tem realmente efeito nos traços do amor apaixonado, né? As pessoas já acabam vendo a mesma coisa, mas sim como ele é experienciado, né? Então eu recomendo os trabalhos do Victor Karandachev, que é a pessoa que fala muito sobre essas coisas, né? Mas assim, nos países mais asiáticos, por exemplo, há uma visão um pouco negativa, um pouco pessimista, um pouco às vezes também um pouco otimista em relação ao amor romântico, enquanto que nós ocidentais, por exemplo, nós temos tendência de ter uma visão muito positiva disso, né? Para concluir, acho que com a ciência, chegamos à noção de que o amor apaixonado é um fenômeno que é atemporal, quer dizer, que sempre existiu e que é universal, né? Nós somos cada vez mais livres para amar, né? E acho que o amor apaixonado agradece, porque o amor apaixonado sempre foi meio que perseguido por normas sociais ou por organizações sociais, como religiões ou culturas, não é? Há uma tendência de se ver o amor apaixonado como sendo um dispositivo de vinculação, não é? Quer dizer, o ato de apaixonar, na verdade, hoje em dia está cada vez sendo visto menos como uma emoção, mas como um mecanismo que garante biparentalidade, né? Que foi um mecanismo que foi desenvolvido durante a evolução da hominídea, não é? E assim garante mais a sobrevivência da nossa espécie, o que pode deixar a entender que quando a gente se apaixona, o amor apaixonado, desculpa, faz a gente poder estar vivo hoje em dia, né? E convido outros pesquisadores a estudar o amor apaixonado como uma variável de estudo científico, né? É um tipo de amor que é muito usado em estudos experimentais, estudos correlacionais, porque, na verdade, você cutucar uma pessoa apaixonada com o amor apaixonado faz ela, de fato, sentir, pensar ou se comportar de uma maneira bem clara, né? Então, é uma forma de usar o amor em pesquisas muito, muito bacana, ok? É basicamente isso. Muito obrigado. E está aqui o meu e-mail de contato para quem quiser falar comigo e fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor Cirilli. Foi ótima a sua apresentação. E agora muito obrigado. A primeira pergunta é da Letícia Paranhos, e ela perguntou: se as características do amor apaixonado é intensa atração sexual, pessoas assexuais não poderiam desenvolvê-lo? Qual tipo de amor se enquadraria, então, para esse grupo? Olha, existem um estudo do Beck que justamente mostra que quanto mais a pessoa tem atração sexual, mais ela se apaixona, mais ela tem tendência de se apaixonar. Eu não conheço nenhum estudo que lida com pessoas assexuais, mas eu diria que sim, elas teoricamente não se apaixonam. Né? Há, inclusive, acadêmicos que dizem que, na verdade, o amor apaixonado é simplesmente uma super forte atração sexual, né? Ou uma atração sexual que não foi saciada, né? Então, eu diria que eu teria tendência a dizer que pessoas assexuais não se apaixonam. A próxima pergunta é da Damares, e ela perguntou: qual a influência do estágio de vida, adolescência, adulto e terceira idade, da pessoa na qualidade do amor apaixonado?
Qual a influência do estágio de vida? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu imagino que seja assim, a qualidade do amor apaixonado é diferente na adolescência, nos adultos, ou já na terceira Olha, idade? eu diria que não. Eu acho que é porque eu vejo muito amor apaixonado como sendo um clique cerebral, né? Então, ele acontece, então acho que depois a pessoa entra nesse estado mental e até neurológico, e eu acho que não, eu acho que é excelente em qualquer idade, né? Há, evidentemente uma diferença, né? Por exemplo, há estudos que mostram que crianças, sei lá, entre 4 e 16 anos antes da puberdade, 13 anos antes da puberdade, elas até têm um crush, né? E elas meio que se apaixonam, entre aspas, né? Evidentemente que acho que nesse período da vida não é um amor apaixonado completo, né? Mas acho que depois, acho que sim, acho que mesmo mesmo pessoas que se apaixonam já numa idade mais avançada, também acho que eles acabam sentindo grande euforia. Talvez se sentem em outros aspectos, mas com certeza tem essa noção de atração sexual e atração, né, física, né? A próxima é do Henrique, e ele perguntou: qual a diferença entre o status de amor apaixonado na atualidade e algumas décadas atrás? Então, algumas décadas atrás, eu não diria que há muitas diferenças, mas, por exemplo, no Ocidente, né, as pessoas se casavam mais por casamentos arranjados, né, ainda mais quanto mais as pessoas tinham dinheiro, tinham estatuto social, isso era mais complicado. Então, o amor apaixonado sempre andava meio que escondido por ali, né? Houve momentos na história humana que o amor apaixonado foi mais liberado, outros menos, né? A gente vive realmente no momento, pelo menos no Ocidente e nos países também até asiáticos, a gente vê que as pessoas estão se casando cada vez mais por amor, né? Estão rejeitando essa coisa da família forçar as pessoas a se casarem com alguém que elas não querem. Então, e também eu tenho um estudo muito interessante que foi feito na Índia, que comparou o amor apaixonado em pessoas que casaram com casamento arranjado e pessoas que casaram por amor, e eles não acharam diferença na intensidade do amor apaixonado, né? Para complicar mais ainda a coisa. Então, eu não sei, mas acho que a diferença acho que que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade para amar, né? É uma coisa mais privada o amor, né? Então a gente tem mais direito de fazer o que a gente quer. E eu acho que é muito positivo isso, né? Uhum. A próxima é do Sopavi, e ele perguntou: pessoas que acreditam e vivem à procura da sua alma gêmea se apaixonam mais? Eu não tenho dados sobre isso, isso é uma pergunta muito interessante. Eu fiz com meus alunos aqui de Paris, que eu tenho uma aula que a gente faz pesquisa, a gente pesquisa sobre o amor, que pessoas que se apaixonam à primeira vista acabam tendo um nívelzinho de amor apaixonado um pouquinho mais elevado que pessoas que se apaixonam mais devagar. Ah, eu acho que as pessoas que procuram a sua alma gêmea, tendencialmente, sim, elas estão à procura de se apaixonar. Logo, consequentemente, elas devem se apaixonar mais, talvez. A próxima é do Wallace, e ele perguntou: pessoas que se apaixonam mais ou que são mais dependentes desse sentimento estão mais associadas à carência afetiva ocasionada por relações com pais separados ou ausentes? Na verdade, em relação ao amor apaixonado, acho que isso não vai ser em relação ao apaixonado que você vai ver um efeito disso. Acho que vai ser em relação à teoria do apego, né? Porque, pelo que eu entendi em português do Brasil, vocês falam teoria do apego. Eu, como estudei em Portugal durante alguns anos, eu falo teoria da vinculação, mas é theory attachment theory, né? Eu acho que vai ter influência ali, nesse tipo, no tipo de vinculação que a pessoa vai ter, né? A pessoa, de repente, que teve carências afetivas na infância, aliás, há estudos que mostram isso, ela vai ter uma vinculação mais ansiosa, não é? Pessoas, de repente, que tiveram experiências ruins, interpessoais, vão ter, de repente, uma vinculação mais evitante, não é? Mas acho que elas vão sentir o amor apaixonado, mas vão ter mais medo, vão ter mais ansiedade por causa disso. Eu acho que é mais por aí. A próxima é do Jorge Mendonça, e ele perguntou: tem ideia de qual a expectativa de vida de pessoas que declaram viver o amor apaixonado? A expectativa de vida, olha, pessoas que são casadas, isso não tem de repente a ver com amor apaixonado, mas pessoas que casadas, pessoas em relacionamentos estáveis, geralmente têm melhor saúde, uma qualidade de vida um pouco melhor em termos de saúde, em termos de esperança de vida. Isso eu sei que na literatura é testado. Não é necessariamente uma questão de amor apaixonado, né? É uma questão de você ter uma vinculação com alguém, muita intimidade, uma relação romântica com alguém. Depois, ah,
viver o amor apaixonado teoricamente, você vive durante um certo tempo, só se você troca de namorada ou namorado constantemente, né? Então, mas eu acho que você ficar constantemente apaixonado, eu acho que vai te fazer mal no final das contas, né? Porque você teoricamente está. O amor apaixonado é uma situação de estresse, na verdade, né? É uma situação emocional muito intensa. Então, acho que fisiologicamente isso cansa uma hora, né? A gente tem mais uma do Henrique, e ele perguntou: existe algum estudo que relacione traços de personalidade e frequência de apaixonamentos durante a vida? Existem estudos que tentam fazer a relação entre personalidade e amor, né? Nomeadamente amor apaixonado. A relação não é muito grande. Mais uma vez, defendendo o amor apaixonado aqui um pouquinho, mas eu acho que o amor apaixonado acaba transcendendo um pouco esse tipo de. Acho que é realmente um mecanismo biológico que se coloca, que se aciona. A personalidade, acho que mais uma vez pode ter uma influência no tipo de vinculação que a pessoa vai ter, ou na forma que ela vai se expressar, mas o sentimento continua, o coração continua batendo super rápido, a pessoa não consegue parar de pensar na pessoa amada, e assim por diante. A atração sexual é gigantesca, mas, de repente, a forma que ela vai mostrar isso é um pouco mais escondida, um pouco mais tímida, um pouco mais ousada, né? Acho que é por aí que vai se traduzir, mas não o que a pessoa realmente está sentindo. Mais uma do Sopave, e ele perguntou: pessoas que se apaixonam mais têm tendências a um sofrimento ou condições emocionais? Olha, pessoas que se apaixonam, eu acho que quando a gente se apaixona, a gente tem que ter a noção que a gente também vai sofrer, né? Eu acho que o amor, de uma forma geral, né? O amor romântico, né? Nunca vai ser sempre tudo perfeito, né? E é um investimento emocional muito grande. Assim, as pessoas que se apaixonam, pessoas que estão apaixonadas, como eu falei no começo da minha apresentação, vão passar por altos e baixos emocionais. Vai ter um momento, de repente, que a namorada não vai telefonar. Quando ela disse que quer telefonar, aí você vai ficar preocupado, né? E como vai ter momentos também de euforias, né? É uma montanha-russa emocional, né? É basicamente isso, né? Pessoas, de repente, que estão com dificuldades emocionais ou que têm dificuldades emocionais, sim, podem acabar lidando muito mal se envolvendo em relações, né, onde o amor apaixonado está presente, eu diria. A gente tem mais uma pergunta agora do professor Vicente, e ele perguntou: quais as diferenças entre o amor apaixonado da Hatfield e a dimensão de paixão para Steinberg? Olha, até vou ter falado com os dois sobre isso já, quando a gente também estava escrevendo o livro lá do Steinberg, eles não veem muita diferença e até fico até muito tocado, mas no último artigo do Amor que o Steinberg publicou, ele até me citou lá como referência. Vocês querem entender Amor Apaixonado? Leiam um capítulo do Cyril e da Hatfield lá do livro. Então, eles não veem muita diferença. Há uma diferença, sim, na verdade, né? Que é o que o Steinberg fala de infatuation, que seria infatuação em português, né? E o amor apaixonado. Quer dizer, para o Steinberg tem essa ideia, né, da paixão pura, que seria uma infatuação, seria uma espécie de pré-amor apaixonado. A Hatfield não concorda com isso, né? Para ela é ou não é, né? Infatuação ela não concorda. É a única diferença que eu vejo, assim, mas depois, quando se fala em amor apaixonado, que seria, né, intimidade mais a paixão na teoria do Steinberg, eu acho que eles veem igual, né? E essas teorias são complementares e eles completamente veem assim, com certeza. Muito obrigada, professor, pela sua Nada. participação. Ok. Então, obrigado, Cirilo, muito obrigado. Então, essa é uma questão, eu fiz uma pergunta, mas é uma pergunta que a gente já discutiu várias vezes, né? Existe uma relação forte entre as duas coisas, né? Cara, eles se gostam muito, né? Não tem muito. É, Né? E essas teorias são complementares, né? Evidentemente, né? e um embaseia no outro também para fazer, né? Sim, 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 sim. A Hatfield diz para você medir um amor companheiro é você pegar o compromisso e intimidade do Steinberg. Sim. Ela diz isso. Entendeu? Então, Isso é bacana. Bom, Cirilo, então, ok. mais uma vez eu quero te agradecer, assim, foi muito legal te ter Eu que aqui. agradeço, e só um comentário que você fez que eu achei engraçado, que você falou que você acha que a psicologia brasileira em relação ao amor romântico está nos anos 90. Eu discordo, assim, realmente eu fiquei muito feliz de ver, já que no Brasil tem muita coisa acontecendo, e trabalhos de excelente qualidade. Acho que, de repente, a questão é só vocês publicarem e escreverem em inglês, né? Que vocês, com certeza, já estão no nível dos países que estão no topo disso, que não é a França, né? Inclusive.
Não, mas obrigado. Eu acho que alguém olhando de fora também acho que consegue ter uma percepção melhor do que a gente está fazendo, né? Então isso é. Vocês têm aí uma consistência aí, né? Que a gente aqui na França não tem, né? Por exemplo. Então, Não, é bastante legal e a gente está também. Eu acho que esse evento também é uma ideia de congregar todo mundo e de criar esse movimento, né? Então isso sim. espero ser positivo e Olha, também que a eu fico gente extremamente feliz de fazer parte disso. Fico muito feliz mesmo. Não, e a gente também está extremamente feliz de ter feito parte. Tua apresentação foi muito técnica, muito boa, foi muito proveitosa. Vai ser uma referência, vai ser algo para olhar de novo. Enfim, foi muito legal. Ok, olha, muito obrigado.